Boa noite aos amigos e amigas do canal Rosativa também. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Aos amigos da TV Adivino, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nessa oportunidade, iremos dar sequência ao nosso estudo A Esperança de Jesus, com o tema número 3, que é Luz para o Caminho. Quando fala de luz, o que vem à sua mente? A gente sabe que nós precisamos de luz, e a luz ela traz benefícios da mais variada forma. Tem a luz do sol, que durante o dia ela traz um certo movimento, uma questão de aquecimento na terra. Ou seja, sem a luz do sol não há vida, e com a luz da lua ao dia, à noite, ela acaba trazendo uma claridade muito bonita do céu estrelado à noite, né? Obviamente. E a luz, que é essa luz que é produzida através de geradores, ou seja, a pessoa ali prepara, eles armazenam a água, depois coloca turbinas onde gera essa energia elétrica que vem para as estações, subestações, até chegar na linha aqui na sua casa. Mas hoje eu quero falar de uma luz muito mais do que isso. Vamos entender o que isso quer dizer para nós. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos capítulo 119. Você que está aqui agora no auditório da igreja, me acompanha nesse estudo, abre sua Bíblia em Salmos 119, verso 105. É um verso bem conhecido, mas como encontrar essa luz verdadeira? Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Conhece a leitura da palavra? Eu convido você a gente invocar a Deus mais uma vez na compreensão da palavra de Deus essa noite. Santo Deus, querido Pai, graça te damos ao Senhor pelo dom da vida, e suplicamos, ó Deus, com a tua palavra aberta, que teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós na compreensão desse estudo, como a esperança de Jesus, com a luz para o caminho que é a Bíblia Sagrada. Fale a mente e o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, acabamos de ler que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, como encontrar o verdadeiro caminho? Através da palavra de Deus. E quando vamos para 2 Pedro, você pode abrir a sua Bíblia por gentileza, em 2 carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 até o verso 21. 2 carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 até o verso 21, que diz assim: 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Verso 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Palavras do apóstolo Pedro, escrito na sua segunda carta. Por quê? Como a gente vai para a primeira pergunta: o que é inspiração? E aqui a gente pode ver: inspiração é uma forma como Deus revelou e transmitiu sua vontade ao homem, iluminando e impressionando a mente do escritor sagrado, para que ele transmitisse em suas próprias palavras a revelação que lhe foi dada por Deus. Então, a revelação é algo dada por Deus. Inspiração: Deus ilumina o profeta na compreensão da palavra, e agora o Espírito de Deus
Deus ilumina a mente do profeta para ele então falar do amor de Deus, ou seja, aquilo que ele era para escrever, e assim foi escrita a palavra do Senhor. Mas como a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita? Muito bem, vamos entender um pouco mais sobre essa parte. A Bíblia, ela foi escrita basicamente, Deus levou aproximadamente 1.600 anos a sua escrita, e a divisão dela divide em 5 grandes divisões da palavra: história, que vai do livro de Gênesis a Esther, e aí 90% daquilo que a gente lê compreendendo da palavra de Deus. A segunda parte é poesia, que vai de Jó até o livro de Cantares, e 85% entende como se lê. E depois temos a terceira parte, que é profecias, que vai do livro de Isaías a Malaquias, e 95% não entende como se lê. E aí vem os evangelhos, que falam da vida de Cristo, que vai do livro de Mateus ao livro de João, e 85% deles compreende a sua leitura, e 15% são parábolas, ou seja, são apenas exemplos que Cristo usou para iluminar a palavra de Deus. E a última parte é cartas, que vai do livro de Romanos até o livro de, e termina em Judas, escrito pelo apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso. E aí nós temos a primeira parte da Bíblia a ser escrita, que foi o livro mais antigo, o livro de Jó, que teve a sua escrita 3.500 anos aproximadamente, mas na cronologia entra Gênesis, que vai de Gênesis ao livro de Deuteronômio, chamado Pentateuco, que Moisés escreveu 6 livros basicamente dentro da palavra de Deus, incluindo a história do livro de Jó também. E o bom é que Jesus, ele confirmou a sua palavra. Vamos ver aí no livro de Lucas, capítulo 24, verso 27. Lucas, capítulo 24, verso 27. Olha que Jesus confirmou aqui na sua palavra. Lucas, capítulo 24, verso 27, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ou seja, Jesus sempre usou o quê? O Antigo Testamento. Primeiro, se formos analisar na história, segundo os historiadores, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Isso 60 anos depois que Jesus passou na terra. Depois chegou Mateus, Lucas, João, e aí vai complementando o Novo Testamento. Mas algumas pessoas hoje, você que está aqui na igreja me ouvindo, algumas pessoas me dizem essa semana o seguinte: que nós não precisamos mais do Velho Testamento, a gente tem que seguir apenas o Novo Testamento, porque Jesus sempre usou o Novo Testamento. Eu falei, amigo, você está totalmente equivocado, porque Jesus sempre usava o Velho Testamento, porque antes do Novo tem que vir o quê? O Velho. Então não adianta só existir o Novo e não existir o Velho. Então Jesus sempre usava o Antigo Testamento. Quando fala isso, profeta, por quê? Começa lá de Gênesis e vai até o livro de Malaquias. Aí depois de Jesus que foi surgir o Novo Testamento em toda a sua Bíblia, a palavra de Deus. Então por isso que é importante a gente examinar a Bíblia, como fala em João 5,39: examinai as Escrituras, porque nelas julgai o que? A vida eterna, é ela que testifica de mim. Ou seja, através de eu examinar a Bíblia, nós examinarmos a palavra de Deus, vamos encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem que devemos seguir outras coisas menos a palavra de Deus. Mas eu digo para você que você, nós que estamos aqui, devemos seguir a palavra do Senhor e a pessoa de Jesus Cristo, que Ele é a base de tudo. E aí, quando a gente vai nos evangelhos, a gente vê que ali encontramos mensagem encantadoras, obras, lutas, sofrimento e o triunfo glorioso do Senhor Jesus. Ou seja, Ele passou por todas as dificuldades, mas superou, venceu e está no céu e há de voltar para buscar cada
e nos ensina que essa é a luz para o nosso caminho, que é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, o que é a Bíblia? A Bíblia, a gente sabe que é o termo grego biblion, que significa conjunto de livros, tendo 66 no total, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Se você examinar Isaías, só o livro de Isaías, dividido em 3 partes, você vai encontrar Jesus o tempo todo, e ele faz uma referência tanto ao Antigo e ao Novo Testamento, mas a base central do livro de Isaías é o próprio Jesus. Por quê? O livro de Isaías ele é chamado como um livro apocalíptico, porque ali retrata de redenção, salvação e juízo final, e portanto Jesus é a base de tudo. Aí está a sua escrita. Deus usou 40 pessoas ao longo de 1.600 anos, com perfeita harmonia e tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus é o autor da Bíblia, Jesus é a pessoa central, o Espírito Santo é a pessoa que inspirou as 40 pessoas a escrever a palavra de Deus. Não que Deus falava, ou seja, Deus falava que ele escrevia, não. Deus revelou, Deus inspirou, Deus iluminou, e então ele foi e escreveu a Bíblia Sagrada. A Bíblia é como um farol que vai o quê? Iluminando a nossa vida, nosso caminho, e nos mostrando a salvação em Jesus Cristo. Além do mais, quando a gente vai perceber isso aqui, que está em 2 Timóteo, abre por gentileza, sua Bíblia, em 2 Timóteo 3. Vamos ler a partir do verso 14. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, verso 14 em diante. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Verso 15: E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé onde? Em Cristo Jesus. Verso 16: Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa semana alguém me disse o seguinte, que o sábado é para os judeus, a lei de Deus é para os judeus, Jesus veio, mudou tudo, e então colocou assim, ó: você conhece a verdade vos libertará. E aí, o que você disse? Eu disse para essa pessoa, bem claro: olha, se Jesus obedeceu toda a Bíblia, e conforme esse texto que você para a pessoa, toda a Bíblia é inspirada por Deus, eu tenho que obedecer a palavra do Senhor por amor a Deus. Então, é de Gênesis ao livro do Apocalipse, eu não tenho que tirar de algum lugar. Mas as pessoas colocam uma vírgula e dizem que pode mudar, que pode alterar, que estamos numa nova era, numa nova graça. Eu pergunto: quem é a graça? Jesus? Ele é a própria lei. Se ele obedeceu, temos que seguir a palavra do Senhor, não temos que seguir a tradição, nem filosofia e nem costumes humanos, mas a Jesus e a sua palavra. Examinai as Escrituras, né? Julgar de ter o que? A vida eterna em Jesus Cristo. Avançando um pouco mais aqui, a Bíblia é um livro poderoso para transformar o coração humano. Pecadores são transformados em santos, bêbados e viciados são convertidos em homens bons e sóbrios. Quando fala a questão de santos, quer dizer o quê? Separado para Deus. Eu vivo nesse mundo, convivo com as pessoas, mas eu não faço as coisas que elas fazem. Eu vou seguir a palavra de Deus, entendendo que Cristo é a esperança aqui, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, que é a pessoa de Jesus. E portanto, aqui conta a história de um certo ateu que procurou um pregador cristão para fazer um debate, mesmo nessa narração. Ali o pregador aceitou o debate, uma condição:
no dia do debate e ambas as partes fizeram um trato. O pregador levaria ao palco 100 pessoas que foram transformadas em pecadoras, viciadas, corruptas, pessoas boas, honestas, libertas e vistas pelo princípio do Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Esse foi o acordo que o pregador fez com o ateu. E aí, o ateu tinha que levar 100 pessoas também, que fossem transformadas pelos seus argumentos. Mas, porém, ele desistiu, porque era impossível haver transformação pelos argumentos ateístas, ou seja, pessoas que não creem em Deus, que creem em qualquer coisa, menos em Deus. Hoje, durante o dia, eu conheci uma jovem senhora muito simpática, começamos a conversar assim na rua, falando de Deus, diversas coisas, e a gente estava chegando a uma conclusão. Se você falar assim, olha, vamos fazer uma oração aqui, um grupo de 100 pessoas, talvez 10 vêm, outros não virão. Mas se falarmos outras coisas, as pessoas vêm. Mas o fato é que aquele que deseja uma oração e deseja ouvir de Deus, ele vai procurar você. Ou Deus vai colocar na sua frente, ou você vai conhecer. Deus sempre preparou aqueles momentos corretos. Mas o certo é que as pessoas que buscam outras fontes de solução e não encontram, elas sempre continuam o quê? Vazias. Agora, quando nós que somos cristãos, conhecendo a palavra de Deus, entendemos que Cristo é a luz, a gente vai encontrar paz, vai encontrar perdão, salvação, mudança de vida, e vamos encontrar em Jesus a resposta para os porquês da nossa vida. Numa viagem, um senhor de idade estava lendo a Bíblia, e aí um jovem sentou do seu lado e perguntou o seguinte: o senhor acredita nesse livro? O velho senhor disse: eu acredito. Mas e você não acredita? Não, eu não acredito, disse aquele jovem. Mas por que você não acredita? Porque não li a Bíblia e não quero saber. Mas aí aquele senhor disse para o jovem: veja que você é um incrédulo, você é uma pessoa ignorante, pois está falando aquilo que não sabe. Ou seja, pode ter o conhecimento intelectual, pode ter o que quiser, mas você não pode falar de algo que você não conhece. É como alguém que falar assim, eu não conheço a igreja tal ou a igreja tal. Para você falar de tal coisa, você tem que conhecer para depois você falar. Eu não posso falar de uma coisa que eu não sei, se eu não estudei, se eu não procurei pesquisar. Então, sobre a palavra de Deus, examina a Bíblia e vai encontrar Jesus, que é o caminho da vida eterna. Então examina a palavra do Senhor. E aí diz assim, leia a Bíblia, ela vai encontrar com o seu Criador, Salvador, que por amor a você e a mim, voluntariamente sofreu a morte que deveria ser minha para você, para a gente viver uma vida que a gente não merece viver. Então Jesus, ele se doou por nós, e ele se entregou para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E eu quero terminar lendo com você o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Abra a sua Bíblia, por gentileza, aí, em Hebreus, capítulo 4, verso 12. A gente sabe que no livro de Apocalipse, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas nas escritas, por tempo que está próximo. Então, Cristo tem uma bênção para nós, que é a bem-aventurada, ou seja, um pacote de bênção. Deus quer dar para nós vida eterna, salvação. Eu conheço pessoas que não sabem ler, mas elas são ouvintes. Eu conheço pessoas que elas leem, procuram pesquisar e praticar a palavra de Deus. Então Deus diz para a gente praticar a sua palavra. Agora aqui em Hebreus 4, verso 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor, ela tem um propósito para tirar o que é mal e colocar o que é de Deus na minha e na sua vida.
E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai durar eternamente. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Mateus 24, verso 35. Além do mais, eu não posso tirar e nem aumentar nada da palavra de Deus. Diz Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. E Malaquias 3, 6 fala claramente, mas Apocalipse 22, 18 e 19, que fala sobre isso. E Malaquias 3, 6 fala claramente que Deus não pode mudar. Então devemos observar a palavra do Senhor e segui-la fielmente. Jesus morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. Assim, a luta entre o bem e o mal ele venceu. Se Cristo é vitorioso, você e eu seremos vitoriosos também. Em Romanos capítulo 8, 37 a 39 diz que nada pode nos separar de Deus. Ao conhecer a verdade vos libertará. Busquemos o conhecimento da verdade e Deus vai libertar você, vai transformar a sua vida, vai tornar você um vitorioso, uma vitoriosa, e você será a pessoa mais feliz do mundo. A pergunta é: você aceita a Bíblia, a palavra de Deus, como guia seguro que o ajudará a compreender a verdade a respeito do conflito entre o bem e o mal, e entendendo que esse é o plano de Deus para mim e para você aqui nessa oportunidade? Quantos assim aceitam esse chamado de Jesus? Com sua mão, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus, pela oportunidade dada aqui de termos examinado a Tua palavra e por saber que essa é a luz para o caminho, que é Jesus. Nos ajude a viver nessa luz, obedecendo a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, pregando a Tua palavra e nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão e muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se você é inscrito no canal, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, corra lá, comente, inscreva e que Deus abençoe você, amigo da TV Rádio Vida, aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, e você no canal da Ativa. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo tempo.